Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Estamos aqui de manhã para poder fazer uma live, deixar aqui um conteúdo para vocês, um conteúdo que eu acho importante para quando a gente quer aprender inglês, quer falar sobre crenças no processo de aprendizado. Um dos grandes diferenciais que eu possuo, dentro do meu método de ensino, da minha maneira de ensinar, sem dúvida alguma é o uso da programação neurolinguística. E uma das questões discutidas pela programação neurolinguística, um dos conceitos trazidos pela programação neurolinguística é o conceito de crença, né? É um conceito muito importante quando a gente está falando de processo de aprendizado ou de aquisição de uma habilidade, seja ela qual for, né? Então, é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Vamos entender o que de fato são essas crenças, né? Quais são os tipos de crenças que a gente tem, que a gente forma ao longo da nossa vida. A gente vai entender quais efeitos essas crenças trazem, né, para a vida da gente. E depois disso eu quero falar especificamente do inglês, quero falar especificamente da aquisição da habilidade de se falar inglês. E a gente vai transformar crenças, a gente vai aprender a como é que a gente transforma uma crença limitante em uma crença possibilitadora. Né? Como é que a gente lida com essa questão de crenças? Porque não é só uma questão da gente identificar essas crenças, mas é uma questão também da gente conseguir lidar com elas, conseguir transformá-las. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que existem. Não adianta só a gente identificar as nossas crenças limitantes se a gente não conseguir fazer nada com isso. Então, o objetivo aqui vai ser justamente esse, vai ser não só entender exatamente como é que essas crenças funcionam, mas também conseguir fazer alguma coisa com elas. Recentemente, conversando com algumas pessoas, eu comecei a perceber como as crenças estão presentes, né, em tudo aquilo que a gente fala. E durante os meus muitos anos de professor de inglês, eu sempre percebi muito os meus alunos me trazendo crenças, né? A pessoa, quando ela fala, ela joga para cima de você muitas das crenças que ela possui com relação ao mundo, né? Ao mundo dela, né? A como ela vê as coisas. Eu já falei isso aqui uma vez. Se você não ouviu, eu vou te explicar como é que a gente enxerga dentro da programação neurolinguística essa questão de como as pessoas veem o mundo, né? A gente diz que o mundo, ele é o território, né? Ou seja, a realidade é o território. E cada um de nós possui um mapa, né? Bruno, o que você quer dizer com mapa? O que é um mapa? Um mapa é a representação de um território. Então todos nós, quando enxergamos o mundo, nós enxergamos o mundo através dos nossos olhos, né? E ao enxergar o mundo através dos nossos olhos, a gente necessariamente faz uma interpretação daquilo que a gente vê. Toda vez que a gente atribui significado ao mundo, a gente está trazendo o nosso universo como fator preponderante na maneira como a gente enxerga o mundo. E é justamente trazendo esse nosso universo interior, é justamente trazendo a nossa visão de mundo que a gente constrói o nosso mapa. O nosso mapa é exatamente isso. É a maneira como a gente enxerga a realidade. E essa maneira como a gente enxerga a realidade, ela depende demais da nossa vida, né? Da experiência de vida que a gente teve. Todos nós passamos por várias coisas na vida da gente. A gente passou por momentos que foram mais difíceis, a gente passou por momentos de alegria, a gente passou por uma série de coisas. E à medida que a gente foi vivendo, a gente foi interpretando tudo isso que foi acontecendo. A gente foi dando sentido àquilo que a gente foi vivendo e assim a gente foi construindo o nosso mapa, que é um objeto que está
eternamente e constantemente em construção. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai atribuindo sentido, a gente vai dando significado às coisas que a gente vai vivendo e a gente vai construindo e adicionando alguns outros olhares, né, a esse mapa. Então, a gente diz na programação neurolinguística que mapa não é território, né? Ou seja, a maneira como eu enxergo a minha realidade não é a realidade em si, é a minha interpretação sobre ela. Por que você está falando disso, Bruno? Porque uma das características dessa visão, né, que a gente tem sobre as coisas está relacionado com as crenças, né? O que é que são as crenças? As crenças são verdades que a gente tem dentro da gente. Eu costumo dizer que são verdades incrustadas no nosso ser, em função de tudo aquilo que a gente viveu. Eu vou dar um exemplo para você. Com relação a dinheiro, muita gente chega e fala assim: para poder conseguir dinheiro tem que trabalhar muito. A pessoa viveu uma série de coisas, ouviu uma série de coisas de várias pessoas, e ao longo da vida ela foi entendendo como é que funcionava, através da visão dela, o fato das pessoas conseguirem dinheiro. Então, para que as pessoas conseguissem dinheiro, elas precisavam trabalhar muito. Então ela entende isso, e a partir do momento que ela entende isso, ela enxerga o mundo através desse prisma, ela vive dessa maneira. Então, para essa pessoa é inconcebível ganhar dinheiro sem que se trabalhe muito. Isso é uma crença que ela tem. A partir do momento que ela tem essa crença, a realidade dela começa a se transformar em função dessa crença. Por quê? Porque ela começa a viver de acordo com essa crença. E o que acontece é que 99,9% de todas as nossas crenças, elas são inconscientes. A gente não consegue identificar conscientemente todas as nossas crenças, né? As nossas crenças, elas são inconscientes. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque desde que eu estou lá dando aula, né, muitas vezes o aluno chegava para mim e falava: inglês é muito difícil, inglês é muito complicado, inglês é difícil, não entra na minha cabeça. Ou então eu estou muito velho para aprender inglês. Essa é clássica, né? Quando não, eu não tenho tempo para aprender inglês. Ou seja, a partir do momento que você começa a acreditar nessas coisas, a partir do momento que você começa a transformar, né, essas ideias em crenças, a partir do momento que elas fazem parte do teu ser, a partir do momento que você enxerga o mundo através dessas verdades, os teus resultados, eles passam a ser compatíveis com essas verdades que você possui. Seus resultados começam a ser delimitados e determinados por essas verdades que você constrói para você, que a gente chama de crenças, né? A gente tem basicamente dois tipos de crenças, é muito fácil da gente entender isso, né? Tem crenças que, se você possui essas crenças, elas vão te impulsionar rumo aos teus objetivos, ou seja, elas vão te ajudar a chegar onde você quer, que são o que nós chamamos de crenças possibilitadoras. Já que a gente está numa live de inglês, a gente pode utilizar o termo empowering beliefs, né? Que são crenças possibilitadoras, que vem empowering, né? Empowering, numa tradução mais literal, seria algo como empoderadora, né? Então acho tão bonito esse nome, em inglês é até mais bonito do que em português, né? Empowering beliefs, né? Essas são aquelas crenças que vão te ajudar. Por exemplo, inglês é fácil. Se você acha que inglês é fácil e você quer aprender inglês, com toda certeza essa crença vai te ajudar. Então ela é uma crença possibilitadora, uma crença que te empodera. Então é uma empowering belief. Agora, se você acha que inglês é difícil, né, e você quer aprender inglês, essa crença vai ser uma crença limitante, né? Em inglês a gente chama isso de limiting beliefs, ou seja, é uma crença que vai frear o teu avanço. Porque se você quer aprender a falar inglês e você acredita que falar inglês é difícil, você vai ter mais medo, você vai ter mais receio, você vai se sentir mais inseguro, você vai ter mais falta de confiança e isso vai atravancar o teu processo de aprendizado. Agora eu estou fazendo essa análise toda aqui com vocês, partindo do pressuposto de que a gente sabe quais são as crenças, só que todos nós possuímos dentro de nós mesmos um poço de crenças, um poço muito fundo de crenças
que são tanto empoderadoras quanto limitantes. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nas limitantes com uma atenção especial, porque são elas que, na grande maioria das vezes, impedem a gente de avançar. São essas crenças que, na grande maioria das vezes, impedem a gente de alcançar os objetivos que a gente quer alcançar na vida da gente. Então, essas crenças, elas merecem uma atenção especial, porque a gente precisa aprender a lidar com elas. É só a partir do momento que a gente aprende a lidar com elas que a gente consegue avançar rumo aos nossos objetivos. Quais são os efeitos que elas vão causar dentro da gente? A partir do momento que você enxerga o teu mundo através dessas crenças, a partir do momento que você vive a tua realidade de acordo com essas crenças, o que vai acontecer? Os teus resultados, né, na tua vida vão ser determinados por essas crenças, como eu te falei. De que maneira? É muito simples. Se você acredita fortemente que inglês é difícil, todo detalhe, toda questão gramatical que em um dado momento você não compreender de bate-pronto, isso vai confirmar dentro de você aquela crença de que inglês é difícil. Entende? Quando você começa a estudar, se você acha que inglês é difícil, você abre o livro. Aí de repente tem uma palavra, na primeira instrução da primeira questão tem uma palavra que você não conseguiu entender, uma palavra que você não reconhece ou você não lembra. Apesar de todas as outras 12 palavras que existirem naquela frase, você conhecer, você entender, o teu foco vai se voltar para aquela única palavra que você não conhece e que vai reforçar a tua crença de que inglês é difícil. Tá vendo? Só na primeira página, no primeiro livro, eu já encontro uma palavra que eu não entendo. Olha como inglês é difícil, olha como inglês é complicado. Ou seja, você acha no teu caminho fatores que vão reforçar aquela tua crença. Porque a crença, a gente sempre põe ela em palavras, né? A gente traduz ela do nosso sistema interno para palavras. Mas as crenças, elas, do ponto de vista de existência dentro da gente, elas não são palavras, né? As palavras, elas são um meio para a gente comunicar coisas que a gente sente. Então a crença, ela é basicamente sentida, né? Isso é muito importante a gente entender, porque como a maioria das nossas crenças são inconscientes, nem sempre a gente consegue definir exatamente em palavras como elas são. Mas sempre nós conseguimos senti-las em função de como a gente vive. Então a gente está sempre sentindo essas crenças. Porque como elas estão dentro da gente, e elas definem como a gente enxerga as coisas, a gente vai sentindo o impacto delas à medida que a gente vai encarando as coisas, né? Principalmente se a gente vai encarando obstáculos que estão entre a gente e o objetivo da gente. Então a gente vai sentindo essas crenças, a gente vai percebendo elas através do nosso sistema interno. Então, conseguir identificar esses sentimentos, saber como é que a gente se sente em função de como a gente vai encarando os obstáculos, é importante para a gente conseguir identificar essas crenças. E a partir do momento que a gente consegue identificar essas crenças, a gente consegue também lidar com elas. Somente identificá-las não é o suficiente para que nós lidemos com elas, mas é, sem dúvida alguma, o primeiro passo para que a gente possa lidar com elas. Ou seja, nós precisamos imperativamente reconhecer uma crença, né? É muito importante, principalmente quando a gente está querendo aprender inglês, é muito importante que a gente reconheça essa crença. E antes de eu prosseguir, para a gente entender exatamente como é que essa crença vai se operar, principalmente se você está aprendendo a falar inglês, é muito importante você prestar atenção no seguinte. A crença, ela gera em você um não engajamento, né? Eu estou lendo um livro de um cara que chama Lee Prates e ele fala sobre
a preguiça, né? Eu acho muito legal que ele faz um passeio sobre o que é a preguiça, né? Inclusive o nome do livro chama Não Negocie com a Preguiça. Muito legal esse livro, viu? E ele fala a diferença sobre comprometimento e engajamento, né? Ele utiliza muito essa palavra engajamento. E quando nós identificamos uma crença, né, uma crença limitante, nós nos engajamos com a verdade que essa crença representa. Se nós temos uma crença que é possibilitadora, uma empowering belief, quando nós possuímos uma empowering belief, nós também nos engajamos com esta crença. Ou seja, o poder de uma crença está diretamente relacionado ao engajamento que ela proporciona ou não proporciona, no caso de uma crença limitante, como por exemplo, inglês é difícil. Se você acredita que inglês é difícil e você vai estudar inglês, a tua capacidade de engajamento ela vai ser menor. Agora, se você precisa aprender inglês, se você quer aprender inglês e você acredita que inglês é fácil, as chances do teu engajamento ser mais poderoso são maiores. Né? Porque você acredita que aquilo é fácil. Então, é fácil de você se engajar naquele processo. Então, o engajamento ele está diretamente relacionado também, entre outros fatores, mas também às crenças, que é o nosso foco aqui hoje. Então, é muito importante que nós percebamos como essas crenças definem o nosso engajamento. Engajamento tem tudo a ver com a quantidade de energia e de motivação que a gente põe no nosso plano de ação. Entende? Isso é que é engajamento. Engajamento está diretamente relacionado com a quantidade de energia que você põe em alguma coisa. E se você quer aprender inglês, estar engajado é essencial. Ainda digo mais. A grande maioria dos alunos que não aprendem inglês, a grande maioria dos alunos que não alcançam os objetivos que desejam com relação à competência linguística não fazem porque não se engajam como deveriam. Sabe por quê? Não adianta você ir para aula de inglês se você não está engajado. Eu acredito que é muito importante você ir à aula. É lógico que fica difícil você absorver o conhecimento da aula se você não estiver presente nela, seja ela online ou presencial. Mas é muito importante você estar ali, né? Eu costumo dizer que 80% do teu sucesso tem a ver com estar presente. 80% of success is showing up. Né? Anota essa frase, que essa frase é muito boa. 80% of success is showing up. Ou seja, 80% do sucesso é ir. É aparecer. Quer aprender inglês? 80% do teu sucesso para aprender inglês tem a ver com ir à aula, com estar presente. Eu dei aula há muito tempo em indústria, né? Para empresas. E o nível de ausência nas aulas era muito alto, principalmente se tivesse período de auditoria ou alguma coisa assim. Só não. E olha que coincidência. Olha que coincidência. Os alunos que tinham o maior número de ausência, ou seja, aqueles que faltavam mais, eram os que tinham o menor rendimento. Ou seja, é preciso engajamento até para levantar a bunda da cadeira e ir para a aula. Agora, não adianta assistir a aula de corpo presente.
Chegar na aula, estar presente na aula e não engajar. O engajamento ele exige de você energia. Você precisa estar disposto a dedicar a tua energia àquele momento. E quando eu digo dedicar a tua energia, eu falo em dedicar a tua atenção, direcionar o teu foco, aumentar a tua concentração. Tudo isso é engajamento. E tudo isso necessita de energia. Energia que você pode estar disposto ou não a ceder. Tá vendo o caminho que se percorre para sair da crença e chegar no resultado? Porque o resultado ele só é obtido com excelência a partir do momento que você engaja na busca desse resultado com excelência. Você está me assistindo aqui agora. Para você internalizar isso que eu estou falando, para que o que eu esteja falando faça diferença na tua vida, você precisa entregar a tua atenção. Você precisa direcionar o teu foco para o que eu estou falando. Do contrário, você vai estar só com a internet ligada e a minha cara aparecendo. A gente precisa ceder energia para que a gente possa transformar os resultados da gente. E uma crença limitante é inimiga do engajamento. Inimiga do engajamento. Uma limiting belief é inimiga do engajamento. E como inimiga do engajamento, ela evita que você dedique energia que vai gerar resultado. Então é muito importante que você trate das suas crenças, que você identifique as suas crenças. E como é que eu identifico as minhas crenças, Bruno? Lembre-se, a crença é antes de tudo um sentimento. Crenças em inglês é beliefs. Então as suas beliefs, as suas crenças, elas são antes de tudo um sentimento. E quando a gente está falando de crença em aprender inglês, é muito fácil de identificar quais são as crenças que te limitam. É muito fácil. Quantas vezes você já não falou para você, inglês é difícil. Toda vez que eu vou falar inglês eu travo. Eu tô muito velho para aprender inglês. Eu não tenho tempo para aprender inglês, essa é clássica. Bruno, mas não é uma questão de crença. Eu de fato não tenho tempo. Você não sabe. Eu faço pós-graduação no sábado de manhã. Eu tenho 2 filhos. Eu cuido da casa. Eu faço almoço. Eu trabalho à noite. Eu literalmente não tenho tempo. Isso não é crença. É crença. Não tem como você falar eu não tenho tempo e não ser crença. É crença. A partir do momento que você enxerga assim, é coerente. Porque se você acredita em tudo isso, se você acha tudo isso, de fato, você não tem tempo. Então tá coerente. O que você está me explicando com o que você acredita. Bruno, não é uma questão do que eu acredito ou não acredito, é a realidade. Quem faz a tua realidade é você. Tempo é decisão, tempo é prioridade. O tempo é igual para todo mundo. Eu tirei essa frase do meu dicionário. Eu não falo mais que eu não tenho tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo tem o mesmo tempo. Eu ajudo o pessoal com gerenciamento de tempo. A pessoa chega para mim e fala que não tem tempo, ela queria um dia de 48 horas. Eu falei, olha, se você tá se enrolando com 24, deixa eu te falar, com 48, você vai se enrolar mais, hein?
Porque é padrão. É padrão de comportamento. Ó, o Temer tá falando aí, prioridade é tudo. Exatamente. Exatamente. Prioridade é tudo. É comportamento. O Temer entende muito dessa questão financeira. Comportamento é tudo questão financeira. É tudo. Mais de 80% das pessoas que ganham na Mega Sena perdem todo o dinheiro pouco tempo depois. Sabe por quê? Porque a pessoa era ruim de administrar dinheiro quando ela tinha pouco. Quando ela tinha muito, ela só administrou mal muito. O resultado foi a mesma coisa. Interessa quanto de dinheiro ela tem, entende? Bruno, o que isso tem a ver com falar inglês? Tudo a ver. Porque como você enxerga a tua realidade, como você vive a tua realidade, que são as tuas crenças, vão definir os teus resultados. É como a gente vive as nossas crenças que nós temos os nossos resultados. Tá bom, Bruno? Você falou aí algumas crenças, eu já comecei a identificar algumas crenças que eu tenho com relação ao inglês. E todo mundo tem, tá? Eu tenho. Você tem. Nós temos crenças com relação a tudo. O problema é que a grande maioria dessas crenças são inconscientes. E quanto mais a gente consegue identificar quais são essas crenças, principalmente quanto mais a gente consegue identificar as limiting beliefs, que são as crenças limitantes, as limiting beliefs, mais fácil fica da gente lidar com elas e de resolvê-las. E eu vou falar para vocês aqui agora uma maneira da gente lidar com essas crenças no processo de aprendizado. Bruno, que maneira é essa? É simples. É muito importante que você consiga listar as suas crenças. Então, sempre que você identifica uma crença, hoje em dia a gente está com o celular o tempo inteiro, então fica fácil da gente anotar as coisas que a gente quer. Cria uma lista lá no teu celular, crenças limitantes. E eu, se você colocava em inglês, limiting beliefs. Toda vez que você sentir, porque tem hora que bate o estalo, tem hora que você sente uma coisa, você fala, tô fazendo isso aqui, o que é isso? O que eu tô achando? Tô achando que inglês é difícil, eu tô achando que inglês é complicado, eu tô achando que inglês é para quem tem talento e eu não tenho talento, eu acredito que eu não tenho capacidade de aprender inglês. Você vai começar a identificar. Tem crenças que vão ter um poder maior sobre você, tem crenças que vão ter um poder menor sobre você, e você vai conseguir identificar isso através do como você se sente quando você pensa nessa crença. Toda vez que você pensa em alguma belief, alguma limiting belief, alguma crença limitante, você vai sentir ela bater em você de uma determinada maneira. Às vezes isso é inclusive uma sensação sinestésica, né? Existe uma sinestesia associada à crença, né? Existe um leve embrulho no estômago ou algum tipo de amarra na garganta ou algum tipo de pressão na cabeça. Não estou falando que você tem que sentir alguma dor, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que boa parte das vezes o sentimento que a gente tem sobre o efeito que uma limiting belief tem sobre a gente está muitas vezes relacionado, está muitas vezes identificado com um processo sinestésico dentro da gente. A gente sente mais ou menos como é que aquilo acontece dentro da gente. Então, perceber essas crenças e anotar te ajuda demais, porque com isso você está indo lá no teu inconsciente, você está vendo momentos desse inconsciente, está forçando ele e está pescando crenças limitantes que te atrapalham, e você está armazenando elas numa lista. Não fala assim, não, né? Depois eu lembro, isso aqui eu lembro. Não, anota. Anota no celular, anota num caderninho de papel, em qualquer lugar. Vai anotando. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre como lidar com essas crenças, tá? E é muito importante que você saiba exatamente quais elas são antes de você lidar com elas. Então, ter um sistema para poder registrar essas crenças limitantes é um passo importante. Então, você está lá registrando as tuas limiting beliefs, as tuas crenças limitantes.
Aí você vai pegar uma dessas crenças. Né? Eu sugiro sempre você lidar com aquelas que são mais complicadas. Quais são as mais complicadas? Aquelas que batem mais forte em você, aquelas que prejudicam mais os teus resultados. Então, começa pelas limiting beliefs que são mais chatas para você, aquelas que te incomodam mais. Por exemplo, eu tô muito velho para aprender inglês. Se você acha que você tá muito velho para aprender inglês, você pode colocar lá essa crença. Eu estou muito velho para aprender inglês. Escreve ela e olha para ela, porque só isso aí, você enxergar o que você acha sobre você, já te dá uma perspectiva diferente sobre essa crença, né? Você, em um certo nível, se envergonha de pensar isso. Porque você começa a analisar isso do ponto de vista mais racional, né? Porque a crença, ela não é racional. A crença, ela não é lógica, né? O inconsciente, ele não é racional, né? Ele não é lógico, né? Ele é bagunçado mesmo. Normal. E quando a gente começa a fazer esse exercício que eu estou falando aqui para vocês, a gente está procurando organizar, reorganizar, trazer clareza, melhorar, resolver. Para a gente resolver, a gente tem que se enfiar na bagunça, para tirar de lá aquilo que a gente quer resolver. Então você vai escrever. Quando eu digo tirar de lá, eu digo tirar de lá, de dentro do teu inconsciente, pescar, escrever e olhar para aquilo. E aí você vai começar a processar a força que aquilo tem sobre você. E, consequentemente, sobre os teus resultados. Eu estou muito velho para aprender inglês. Aí, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você reescrever esta frase, transformando-a em uma crença possibilitadora, ou seja, em uma empowering belief, porém com um detalhe muito importante. Esta crença, ela precisa ser verdadeira para você. Como assim, Bruno? Vou te explicar. Você escreveu lá: eu estou muito velho para aprender inglês. Olhou para aquilo que você escreveu. Falou, nossa. Aí você vai escrever assim: eu consigo aprender o que eu quiser com a idade que eu tenho. Você acredita nisso? Você acredita que você consegue aprender o que você quer? Não, Bruno, eu não acredito muito nisso, não. Você acredita que é possível se aprender o que se quiser? Agora já tá mais possível, hein, Bruno? Você entendeu? Aí, olha, é possível se aprender o que se quiser com a minha idade. É possível uma pessoa da sua idade aprender uma nova habilidade? Porque olha só a verdade que você está encarando, né? Você vai dizer, é lógico, tem um monte de gente com a minha idade aprendendo um monte de coisa nesse exato momento no mundo. Então é lógico que é possível. Aí você vai colocar essa frase lá. É possível se aprender o que quer que seja com qualquer idade. Estou dando um exemplo. Isso faz mais sentido para mim. Essa nova frase é o teu foco. Você pode melhorar ela ainda se você quiser. Eu consigo aprender o que eu quiser com a idade que eu tenho. E aí toda vez, porque assim, essa tua crença limitante de que você não consegue aprender inglês porque você está muito velho, ela não vai simplesmente desaparecer da tua pessoa. Isso não vai acontecer. Identificar essa crença é um primeiro passo importante, mas somente identificá-la não resolve a situação por completo.
O que vai resolver a situação é como você vai lidar com isso. Então, você escolheu essa crença, você vai reescrever ela, vai reescrever essa crença, sendo possibilitador, ou seja, transformando de uma limiting belief para uma empowering belief. E ao mesmo tempo, você vai fazer com que essa empowering belief seja verdadeira para você. E aí, o teu foco vai ser esta nova frase, esta nova crença que você escreveu. E toda vez que vier a crença de que você é muito velho para aprender, você vai lembrar, eu posso aprender o que eu quiser com qualquer idade. E aí vai ficar essa batalha. E quando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Toda vez que vier a crença de que você está muito velho para aprender inglês, eu posso aprender inglês. Sabe o que vai acontecer? Essa tua crença de que você é muito velho para aprender inglês, ela vai perdendo a força. Eu tenho uma teoria pessoal de que nenhuma crença morre por completo, nenhuma crença é zerada por completo. Né? Ela só perde a força em face a outras. Essa é a minha tese completamente pessoal e opinativa sobre esse assunto. Então, você conseguir fazer com que essa batalha aconteça constantemente vai depender de como você vai trazer à tona essa nova frase que você criou. Então, você cria essa nova frase e eu posso aprender inglês, eu posso aprender qualquer coisa com a idade que eu tenho, eu posso aprender qualquer coisa com qualquer idade. Eu posso aprender inglês com qualquer idade. E aí você vai, escreve isso no teu papel, escreve isso no teu caderno, escreve isso, aí você cria uma outra lista, em vez de limiting beliefs, você cria uma outra lista empowering beliefs. E nessa lista de empowering beliefs, você põe essa crença nova que você acabou de construir. E às vezes essa crença nova que você acabou de construir com relação ao aprendizado do inglês, ela vai criando novas proporções na tua vida. Você vai conseguindo enxergar coisas que vão te empoderando ainda mais em função dessa crença. E quando você achar que ela mudou e que ela tá melhor, você vai lá e reescreve ela e deixa ela melhor. Aí depois você passa para outra limiting belief, outra crença limitante. E trata dela também. Isso é uma coisa que você pode fazer. Eu acho isso tão importante, que no curso de inglês que eu tenho online, a primeira unidade, eu sequer falo de inglês. Eu já começo pedindo aos alunos que listem crenças. É a primeira coisa que eu faço. Porque é muito importante que ele comece o processo de aprendizado reconhecendo as crenças dele, porque isso vai ajudar ele demais durante o processo de aprendizado. Ou seja, para mim isso é tão importante e tão significativo que é a primeira coisa que eu faço no curso online. Listar crenças. E eu enxergo a importância disso porque eu trabalhei muitos anos com adultos. Né? Eu trabalho basicamente com ensinar inglês para adultos. Tenho alunos que são muito bem sucedidos na carreira hoje, nas carreiras profissionais, principalmente em função das habilidades de comunicação em inglês. E muitos alunos, muitos desses inclusive, tinham muitas crenças com relação às próprias habilidades. E o meu trabalho como educador é justamente derrubar essas crenças, é mostrar para ele que ele consegue, que ele pode, que é possível. Porque essas são as maiores barreiras. A língua em si não é. Criar caminhos neurológicos que vão te possibilitar falar inglês, que vão tornar o teu discurso eloquente, que vão fazer de você um comunicador exímio na língua inglesa, isso não é difícil. Não é difícil.
Agora, é algo que necessita de engajamento. E se você não acredita que é possível, as suas chances de engajamento caem. E quando as suas chances de engajamento caem, a tua ação em cima daquele objetivo cai de intensidade. E quando a tua ação em cima daquele objetivo cai de intensidade, os teus resultados caem. E aí, quando os teus resultados caem, sabe o que acontece? A tua crença limitante é reforçada. Em inglês é difícil. Você vai se engajar muito, é inconsciente. Inconsciente você pode até ir na aula, mas você vai na aula de corpo presente. Aí cai. Aí você não se engaja. Aí a tua ação, né, que é justamente a falta do engajamento, também cai. E aí com isso os teus resultados também caem. E aí, tá vendo só? Sabe por que os resultados estão assim? Ruins, baixos? Porque inglês é difícil. E aí você cria a tua realidade. A Carla tá falando aqui. Eu preciso me organizar e me dedicar mais pro inglês. A Carla, inclusive, é aluna do curso. É verdade, é minha irmã também. É verdade. Agora eu não digo mais que o inglês é difícil. Fica mais claro o que está me impedindo. Aquela história, né? Todos nós arrumamos desculpas. Não, mas não é desculpa, é fato. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A tua realidade, quem cria é você. Independentemente do território, o meu objetivo aqui com você é te ajudar a afinar o teu mapa. O meu objetivo aqui com você não é discutir sobre o território, ou seja, não é discutir sobre o que é real, o que não é, o que é fato, o que não é. Tem gente que em situações mais adversas do que a sua faz mais do que você? Essa é a pergunta. Existem pessoas com situações mais adversas do que as suas e faz mais do que você? Se existe, é possível. Se é possível, você também pode fazer. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, falar um pouquinho sobre crenças. Então amanhã de manhã a gente está de volta, agora sempre terça e quarta de manhã. A gente está de volta para falar de inglês, de aprendizado de inglês e principalmente de programação neurolinguística alinhada. Aprendizado de inglês. A gente se vê amanhã. Excelente terça-feira para vocês. Um excelente dia para vocês. Thank you very much for the company. Né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Um dia incrível. Alan aí, tudo bem, Alan? Arrasou, obrigado. Um dia incrível. Thanks a lot, dear. My pleasure, sweetheart. My pleasure, Giz falando aqui. Beto, um excelente dia. A nice day for you too. Thank you very much. Have an amazing day for all of you. Bye bye.